Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur, sou técnico de som da websérie Cine Oeste e hoje desembarcamos aqui em Pirenópolis, no Festival do Documentário Brasileiro. Vamos entrevistar personagens do cinema goiano que estão com filmes aqui e que também trabalham já há muito tempo no cenário audiovisual brasileiro e também no cenário audiovisual do estado de Goiás. Vem com a gente e não perca nenhum episódio dessa websérie que está magnífica. Eu acho que seria legal a gente começar falando um pouco sobre a formação. E aí nisso eu queria entender como que você começou, como que você entrou no cinema. Eu comecei uns 10 anos atrás, né? Estudar cinema fora do Brasil, mudei, fui passar um tempo fora para estudar inglês e acabei ficando lá e comecei a estudar documentário lá, uns 10 anos atrás, que era em Nova York, né? E, inclusive a ideia do festival vem dessa época, né? A gente queria fazer um festival de documentário brasileiro lá. A gente nunca conseguiu dinheiro. E aí eu voltei com essa ideia, depois de uns 4, 5 anos que eu voltei, que eu acho que eu consegui aprovar pela primeira vez o projeto do festival e também fazer meu primeiro filme com dinheiro, assim, né? Eu acho que foi isso, uns 10 anos atrás, mais ou menos. 2000, acho que mais de 10, a gente já tá em 2018. Eu acho que bem mais de 10. Bem mais de 10, acho que uns 12, 13 anos, eu acho. Eu sou da primeira turma de audiovisual da UEG. A gente começou, que entrou em 2006. Então, na verdade, foi meio que todo mundo meio que caiu de paraquedas no cinema, porque era um curso de comunicação e que no primeiro dia se transformou em audiovisual. Em 2007 comecei estágio e em 2008 já estava realmente trabalhando na área. Comecei com um festival, trabalhava nos festivais que aconteciam, né? FICA, Fest Cine, que na época acontecia, Goiânia Mostra Curtas. Na faculdade a gente já abriu uma produtora que tinha 15 pessoas, chamava Tudo Junto. Que era essa necessidade, essa vontade de fazer, de realizar alguma coisa, assim. Claro que não deu certo, é tudo junto, mas aí a gente quando a gente formou, a gente abriu a Panaceia. E a Panaceia já existe há quantos anos mesmo? 8 anos. 8 anos. Acho que agora, depois que a gente saiu um pouco do curta, assim, a gente começou a caminhar, a tatear outros mercados, eu acho que acaba tomando um corpo diferente, né? E agora mesmo a gente está com 2 projetos em coprodução para serem realizados agora em 2019. 2 longas-metragens e um que a gente lançou em fevereiro, pela Sessão Vitrine, que é o documentário Paulistas, foi em coprodução. E que a gente vai lançar no final desse ano o longa ficção Alaska, também com a produção com 4 produtoras. E a Doçaria Brasileira, que é uma série documental que vai estrear no Cine Brasil TV, que também é uma coprodução de 4 produtoras. Na verdade, nos curtas, quando a gente fazia curta, acabava que a equipe era muito mais ou menos a mesma, porque é uma coisa meio natural, a gente realiza o primeiro e aí você começa a fazer e vai meio que repetindo a equipe, assim. E essas relações, elas acabaram se consolidando, algumas delas, para esses trabalhos um pouco maiores que a gente tem realizado hoje. O Paulistas, que é um documentário que foi realizado em catalão, que o diretor é de catalão, mas a nossa coprodutora, por exemplo, é do Rio. Então tem 2 produtores, a Panaceia e Estúdio Giz, mas toda a equipe, fora um técnico de som, é toda de Goiás. O Alaska já é uma equipe completamente goiana, uma equipe bem reduzida, um road movie que a gente gravou na Chapada dos Veadeiros, 3 semanas de gravação, e a equipe era toda goiana, só tinha um ator do Sul. Tudo realmente é o filme talvez mais goiano que a gente... Olha, eu tenho acompanhado... Acaba que a gente tem uma relação, a Panaceia, uma relação muito próxima com a UEG, assim, porque a gente saiu de lá, né, e tudo. Então, a gente tem algumas pessoas que começaram a trabalhar como making off, assim, nos nossos projetos, nos nossos curtas. Vou dar um exemplo específico, assim, para ser claro. O Larry, o primeiro trabalho, se não me engano, que ele fez foi como making off de um curta nosso. E hoje ele é um diretor de fotografia que está no seu terceiro longa-metragem, está inclusive gravando atualmente um. Aqui era um bairro consolidado.
totalmente consolidado, com bastante gente mesmo. Era aproximadamente 13 mil pessoas que foram tiradas em menos de uma hora. Na verdade eu voltei completamente sem saber o que eu ia fazer. Totalmente perdida, assim. E aí uma amiga minha que estava lá também tinha montado uma produtora aqui não, em Goiânia, né? A Nona Nuvem Filmes, e aí eu comecei a trabalhar lá com ela, ajudar em alguns projetos que ela já tinha meio que engatilhado, ela já trabalhava com cinema há mais tempo. E aí a gente resolveu escrever um roteiro na época tinha um edital do Fast Cine, que não existe mais. E aí isso viabilizou que a gente fizesse um documentário lá em Goiânia, chama Eixo. E aí depois disso eu continuei trabalhando um tempo, provando outros projetos junto com a Nona Nuvem. E aí depois eu resolvi sair e fazer meus próprios trabalhos, que consiste hoje basicamente no festival, no Peridoc, né, que tomou um peso muito rápido. A gente tá no 4º ano, às vezes eu até fico assustada, assim, com tanto de gente, com tanto de coisa que ele tá proporcionando. E tô trabalhando agora já na distribuição do Parque Oeste, que surge do curta, que eu também fiz com apoio da Lei Goiás, esse curta. Depois ele virou meu trabalho de TCC, na especialização em documentário que eu fui fazer em São Paulo, na FGV. Essa coisa da gente tatear outros espaços, né? Por exemplo, ele é de um edital de finalização. Consegui realizar o longa depois de ter gravado o curta, editar um longa e finalizar a imagem, fazer legenda, fazer acessibilidade através de um edital de finalização, que é obrigatório que o filme estreie em sala de cinema, né? Então isso obriga a gente a participar dos mercados, igual o SAP trouxe, né? Que foi muito bom, que de lá já surgiu uma possível parceria. Então, assim, as coisas vão caminhando, né? A Panacea Filmes tem a alegria de começar em Goiânia mais um evento que a gente espera que tenha continuidade. E a gente encerra o primeiro SAP depois de 4 dias muito intensos de programação, sabendo que o evento foi um grande sucesso de público, de conteúdo, que a gente está conseguindo multiplicar muitas experiências de pessoas do Brasil todo e criando em Goiânia um novo espaço de diálogo e de troca de experiência entre os realizadores do Brasil todo. Mas aí você começou a falar, mas você não falou de onde que vem essa ideia do Peridoc e por que Pirinópolis? Como que foi essa escolha, assim? O Festival de Documentário Brasileiro é quando eu estava lá em Nova York ainda. E a Tânia, que tinha a produtora que chama Viva Pictures, eu liguei pra ela, porque essa minha amiga que trabalhava na Woman Make Movie falou, tem um filme aqui de uma brasileira que mora em Nova York. Nos tornamos grandes amigos, somos amigos até hoje. E lá a gente começou com essa ideia, que ela trabalhava no MoMA, fazendo algumas curadorias pro MoMA de cinema brasileiro. E ela falou, queria muito realizar um festival de documentário. Ela também trabalha com documentário, né? A gente começou a entrar em contato com alguns realizadores, começou a assistir alguns filmes, mas aí não rolou. Eu voltei com essa ideia, né? Pirinópolis, porque eu acho que numa cidade pequena a gente tem condição, porque o festival também, ele é um espaço para exibição de filmes, né? Mas é um lugar de encontros também. E eu acho que isso numa cidade pequena é mais fácil. E tinha esse cinema aqui, tinha esse espaço que era subutilizado para o cinema, né? Ontem a TT, que está no júri, ela até falou uma coisa interessante. Ela falou, o festival não tem um tema, vocês não trabalham com tema, mas ele tem um perfil que está muito claro, né? Dentro da seleção dos filmes, o perfil que vocês querem dar para o festival está muito claro, apesar de não ter tema. Um tema específico, como Fica, que é um festival ambiental, um festival, né? Nesse sentido que você falou, que eu acho que Pirinópolis, o Peridoc, ele faz bem, de promover o encontro, assim, e através das parcerias também que o festival realiza, né, com as universidades, com as parcerias de fora, é uma coisa que a gente trabalha muito no SAP também. E aí esse ano a gente fez uma atividade inédita, assim, que eu acho que foi bem interessante, que é o encontro de coprodução regional, que a gente colocava os produtores do Centro-Oeste conversando entre eles, para que a partir dali eles pudessem realizar outros projetos, né? Ou quando estiver realizando um projeto, lembrar daquele produtor lá do Mato Grosso do Sul e pensar, ele pode ser meu coprodutor, pode ser um parceiro nesse projeto.
além das rodadas de negócio, dos seminários. E uma coisa legal no sábado também que eu notei foi que todas as reuniões que eu tive várias reuniões, né, em relação à distribuição do longa, e todas as pessoas muito interessadas por ser história de Goiás, né, assim, ser uma história que ninguém conhece, que aconteceu aqui. Que é uma coisa muito nova, né? Uma coisa muito nova. E que é a chavinha que virou no mercado e que propicia um monte de coisa que hoje é possível, que não era possível quando a gente começou a realizar. Exatamente. Ninguém queria saber o que a gente estava fazendo, que histórias que a gente podia contar, que só a gente podia contar. Isso potencializa a nossa vontade de contar as nossas próprias histórias aqui, porque tem um caminho para elas ecoarem, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem melhorado a qualidade da produção goiana, né? Filmes que teve o Taê, que percorreu festivais importantes no mundo, né? Meu filme vai estrear agora no Festival de Brasília. Estou falando do campo do documentário, né? Mas tem o filme do Robinei também, né? O Dias Vazios, que fez uma carreira interessante também, né? O cinema realizado em Goiás, assim, era muito ligado ao documentário. E eu acho que... Você acha isso? Eu achava. Assim, e os números comprovam. Quando eu estava na unidade técnica do Centro-Oeste, então a gente fez uma consulta que era para entender qual que era a vocação do setor. E a nossa vocação era o documentário, pelos números de produção. Como a qualidade vem aumentando, eu acho que é mais difícil achar uma linha. A Fabiana trabalha com documentário, ela estreou Real Conquista, que é um documentário sobre uma história muito específica, importante ser falada, uma personagem feminina forte e tudo. Sabe, eu acho que agora a gente consegue ter realizadores, assim, que era uma coisa que... Com perfil, com já perfil, assim, né? Porque eu acho que já tem consolidado, assim, a gente consegue entender o que cada um pode trabalhar. Eu acho que é bem complicado. É um grande desafio, Porque é um grande desafio, porque eu, por exemplo, faço mestrado, então tenho uma bolsa de mestrado, não tem renda fixa, e acaba que a gente tem que pegar muito trabalho, às vezes atropelar coisas, né, ficar louca. Eu acho, é uma coisa até que eu sempre converso com a Lidiana, a gente precisa achar uma forma de como, eu acho que ainda não, pra mim, eu ainda não encontrei. Eu acho que é um grande desafio, assim, é uma coisa que não tem fórmula, assim, acho que cada um, e dependendo muito da área, eu acho que cada um tem um caminho próprio, assim. Eu, por exemplo, trabalho muito com produção e cada vez mais acreditando numa área da produção que é uma produção mais criativa, que participa, que opina, que entende o projeto em outras instâncias que não só da execução, e isso gera um movimento longo, que muitas vezes o projeto não vai... Realmente é impossível quase de pagar o envolvimento, né, que se dá. Então, eu tô realmente muito nesse movimento, que eu acho que é um movimento de amadurecimento mesmo, profissional, de buscar realmente quais projetos que falam um pouco mais sobre mim, que eu quero investir o meu tempo, que eu sei que é caro e que é ao longo do tempo, né, assim, eu não fico 1 mês, 2 meses trabalhando no projeto, mas desde 2007 eu trabalho só com audiovisual. Então eu sou muito otimista nesse sentido, de acreditar que é possível você fazer um caminho, por mais que seja muito cheio de emoções. Na verdade, desde que começou o Peridoc, eu nunca sei se vai ter o próximo. Não sei o que vai acontecer. Sempre é. Se vai abrir a Lei Goiás, se vai ter FAC, se vai ter... Se vai depositar. Se vai depositar, se a Secretaria do Audiovisual vai abrir o novo edital que teve o ano passado. Mas uma coisa, assim, até porque eu trabalho com produção executiva e aí foi sempre, eu levei um pouco pra vida, assim. O nosso mercado, ele é muito informal, né? Então, nessa informalidade, a gente tem que ser muito cuidadoso com o que a gente faz. Então, a gente recebe um cachê uma semana, a gente não sabe se na próxima semana a gente vai estar trabalhando. No próximo ano a gente vai estar trabalhando. Então, essa gestão que eu fazia nos projetos, eu sempre levei muito para a vida pessoal.
É só porque eu tô pensando assim, que talvez alguém que tá começando na universidade entender de forma prática como sobrevive, Tem né? um planejamento, né? Tem assim, que ter um planejamento muito financeiro. Eu acho que a Go Filmes ela é muito fruto desse momento bom que a gente está vivendo, né? Não seria possível existir a Go Filmes se a gente não tivesse num ótimo momento. Um ótimo momento de produção, né? Com vários projetos acontecendo no estado, assim. Quando ela surgiu, que ela foi reunir esses dados, que ela viu que tinha 28 longas sendo realizadas em diferentes estágios de produção, e ela montou um catálogo que serve realmente muito como promoção mesmo do audiovisual aqui. As pessoas de fora ficam maravilhadas, elas falam, gente, eu não conheço ainda porque realmente os projetos estão saindo do estado agora, né? Taigo saiu primeiro, aí veio o Dias Vazios, agora o Parque Oeste, que são projetos do estado que estão estreando nos principais festivais do Brasil. Isso a gente tá falando só de longa, né? Não tá nem falando de das curta, séries, por das exemplo. séries, né? O Goiás foi o campeão de aprovação nos 2 primeiros editais das TVs públicas. Então, a gente hoje tem uma série infantil que está exibida na NetGeo, que é um canal internacional muito grande, tem várias séries na TV Brasil. Então, esse ótimo momento propicia que o trabalho da Go Filmes se consolide, assim. E ela é muito importante nesse sentido, porque ela tem um perfil muito claro. Ela quer trabalhar com o mercado, ela quer fazer o mercado crescer. O Real Conquista, o curta, né, primeiro. E aí eu me lembro de quando eu tava em Nova York ter visto um noticiário lá, porque lá a gente assistiu alguns noticiários brasileiros, né, tem TV Globo lá. E aí eu fui fazer essa pesquisa para esse outro documentário e conheci o bairro, que era onde as pessoas já estavam realocadas, já tinha passado a desocupação, que tinha sido violenta, né? E daí eu vi que eles tinham também uma interessante forma de articulação ali dentro, né? Não se viam como vítimas, apesar de tudo, era uma mensagem que eles queriam muito passar. Vítimas sim, mas assim, no sentido de que temos direitos, nós sabemos que os direitos são nossos, né? E é isso, como era um tema denso, eu precisava terminar o TCC, entreguei o curta pro TCC que eu estava fazendo para especialização, e a gente viu que ele tinha potencial. Tinha finalizado de uma forma interessante, que ele poderia percorrer alguns festivais. E começamos a mandar e começou a rolar. E aí foi assim, e eu acho que é um tema que, infelizmente, cada dia no Brasil parece que ele se torna mais atual. Nessa questão da moradia, da violência policial, da luta pelos direitos, violência policial. E quando eu comecei a trabalhar, assim, várias questões que hoje para mim são muito importantes, elas nem passavam pela minha cabeça, assim, é muito engraçado. Então, a gente contratava quem estava trabalhando, assim. Então, não tinha essa reflexão sobre quantidade de pessoas, mulheres ou homens na equipe. Algumas questões, por exemplo, que é muito emblemático para mim. Eu tenho uma sócia que é negra e a gente foi fazer um filme sobre família, um filme dela, e não tem nenhum personagem negro. Assim, a gente não pensava nisso naquela época. E eu acho que o amadurecimento pessoal que a gente viveu, e isso converge porque está muito ligado com o amadurecimento profissional e com o momento, né, que a gente está. Hoje isso é uma questão para mim, assim, todos os trabalhos que eu realizo, eu sempre faço um recorte de raça, de gênero, de pensar sobre quem a gente está falando, para quem, para onde e quem que tá contando essa história, assim, que eu acho hoje isso é muito relevante, importante, é uma pauta para mim dentro de tudo que eu realizo. Entender que a história do cinema e a história de diretoras foi completamente esquecida, abafada. Então acho que se a gente não refletir sobre isso, o padrão se mantém. Daqui a alguns anos uma diretora como a Fabiana, por exemplo, pode ser esquecida porque simplesmente, provavelmente, era uma mulher. Não, eu acho que a criação desses cursos mudou completamente o cenário também. Completamente, eu acho. Também. Tanto no nível de produção, né? Assim, se não fosse os cursos, eu não sei como é que a gente estaria fazendo, por exemplo, na produção do festival, porque as duas universidades estão aqui em peso, né? E em peso e também. Em peso na mostra. Na mostra, nos filmes. Goiás. Que são, acho que 99%.
Porque eu acho que essa coisa de viver, né, de cinema, a partir da... É uma profissão, né? A universidade, ela traz tanta reflexão de pensar, de trazer referências para onde você pode caminhar esteticamente, quanto para te fazer pensar o cinema como mercado também. Eu acho que esses dois pontos aliados, assim, conversando, que as universidades elas propiciam, mudou completamente o cenário. É muito legal, assim, de ver... primeiro que não tinha longa, né? Quando eu comecei a trabalhar, não tinha. E agora tem. E é muito incrível ver que todos os longas realizados aqui têm tido uma visibilidade, um caminho super interessante e diverso, assim. Porque o Paulistas, que é o documentário que a gente fez em coprodução, estreou num grande festival alemão, Doc Leipzig. Aí o Taego passou no Cinema do Real, estreou em Tiradentes. Agora a gente vai ter o Parque Oeste estreando no Festival de Brasília. O Alaska, que a gente vai estrear esse ano, vai para um projeto super interessante no Cinemark, em 20 salas de cinema e tudo mais. Realmente a recepção está sendo muito boa do que é realizado aqui. E se a gente pensar 5 anos atrás, ninguém podia nem ver filme goiano porque não tinha. E agora a gente está estreando e acho que a gente está estreando super bem. E é um caminho, eu acredito, meio sem volta, né? Um caminho de contar as nossas histórias realmente para o Brasil e para o mundo a partir desses filmes mesmo. Gente, a gente pode tirar uma foto? Pode tirar uma foto aqui. Senta aqui, que aí fica mais comum. Isso, mais natural. Foi? Tive. Obrigada, Mas então, vai viu, ser gente? 4 anos que eu Obrigado, tô. né? Eu já agora tô no processo de virar. Você tá no Goiás. Virar goiano. Obrigadão também, gente. Nossa, aprendi bastante hoje também.